Regina Celi, letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis meum, alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi munum letificare dignatus est, per esta quesumus ut per eius genitricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum. Filoteia. Introdução à vida devota. Por São Francisco de Sales. Tradução de Felipe Lesage. Editora Eclésia. Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, adquiram o livro. É uma belíssima edição, aliás. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Centavos serão muito bem-vindos. Também é possível comprar livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon, como fez o Felipe. Muito obrigada, meu amigo. Um fortíssimo abraço, que Deus te abençoe sempre muitíssimo. E também é possível tornar-se membro aqui do canal. Torne-se você também um membro. Eu peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, porque tudo isso também gera engajamento e faz muita diferença. Um simples obrigado no comentário, um simples ponto. Qualquer coisa, qualquer interação aqui com o canal é muito bem-vinda. Eu peço também para que, por favor, orem e roguem por mim a Deus. E desejo que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde, agora e sempre. Amém. Primeira parte. Conselhos e exercícios necessários ao progresso na vida devota, partindo de um desejo primeiro e chegando à resolução de abraçá-la por completo. Capítulo 1. Descrição da verdadeira devoção. Tu desejas ser devota, caríssima Filoteia, pois sendo cristã, sabes que a devoção é uma virtude extremamente agradável à Divina Majestade. Contudo, dado que os pequenos erros que cometemos no início de qualquer obra crescem desmedidamente no decorrer da ação, tornando-se quase irreparáveis no final, é preciso, em primeiro lugar, que saibas o que é a virtude da devoção. Com efeito, dado que existe uma verdadeira devoção, a grande quantidade de falsas e vãs, se não conheceres qual seja a autêntica, poderás te enganar, seguindo uma outra devoção qualquer, inadequada e supersticiosa. Um artista de nome Aurélio costumava pintar todos os rostos em suas obras à imagem e semelhança das mulheres que amava. Também assim, cada um de nós pinta a devoção segundo sua própria paixão ou fantasia. O indivíduo que sinta uma inclinação ao jejum se tomará por muito devoto ao jejuar, ainda que seu coração esteja cheio de rancor, e, embora sua língua nunca nem sequer encoste num cálice de vinho, não hesitará um só instante em mergulhar essa mesma língua no sangue de seu próximo, pela maledicência e pela calúnia. Outro sujeito se crerá devoto porque recita uma enorme quantidade de preces todos os dias. Mas sua língua profere a seguir um sem fim de palavras desagradáveis, arrogantes
insultuosas para com seus domésticos e vizinhos. Outro homem ainda terá muito gosto em tirar a esmola de sua bolsa para dá-la aos pobres, mas é incapaz de tirar a doçura do seu coração para perdoar a seus inimigos. Outro ainda perdoará os seus inimigos, mas não honrará seus compromissos para com seus credores. Todas essas pessoas são vulgarmente tidas por devotas. E, no entanto, não o são absolutamente. O povo governado por Saul buscava o rei Davi em sua casa. Micol colocou uma estátua numa cama e cobriu com as vestes de Davi, fazendo crer que era o próprio rei quem estava enfermo. Também assim muitas pessoas se cobrem com o manto das ações exteriores próprias à devoção, e o mundo as toma por verdadeiramente devotas e espirituais, quando não passam de estátuas, fantasmas de devoção. A devoção verdadeira e viva, ó Filoteia, pressupõe o amor de Deus. Aliás, ela não é senão um verdadeiro amor de Deus, mas não se trata de um amor qualquer. Com efeito, ao embelezar nossa alma, esse amor se chama graça, tornando-nos agradáveis à divina majestade. Ao nos dar a força para bem agir, chama-se caridade. Mas ao atingir o grau de perfeição, permitindo-nos não somente bem agir, mas também operar com zelo, constância e prontidão, aí então podemos chamá-lo de devoção. Os avestruzes não voam jamais, as galinhas voam com muita dificuldade e ainda assim a alturas módicas e muito raramente, mas as águias, as pombas e as andorinhas voam com frequência, a grandes alturas e em alta velocidade. De igual modo, os pecadores não voam absolutamente em Deus, mas andam sobre a terra e vivem pela terra. As pessoas de bem que ainda não alcançaram a devoção voam em Deus pelas boas ações que realizam, mas muito raramente, lentamente e modicamente. Já as pessoas devotas voam em Deus com frequência, prontamente e a grandes alturas. Enfim, a devoção não é senão uma agilidade e vivacidade espiritual, por meio da qual a caridade realiza suas ações em nós, ou nós, por meio dela, com prontidão, zelo e amor. E assim como cabe à caridade nos auxiliar na observância dos mandamentos de Deus, cabe à devoção ajudar-nos a fazê-lo prontamente e com diligência. É por essa razão que aquele que não observa todos os mandamentos de Deus não é homem digno de estima, nem bom e nem devoto, de vez que para ser bom é preciso ter caridade e para ser devoto é preciso ter, além da caridade, uma grande vivacidade e prontidão nas ações caridosas. A devoção consiste numa excelência da caridade, tornando-nos prontos, ativos e diligentes na observação dos mandamentos de Deus. Além disso, essa mesma devoção nos aconselha e nos inspira na realização pronta e vigorosa de um grande número de boas obras. Pois assim como um homem recém-curado de uma enfermidade só consegue caminhar o mínimo que lhe é necessário, e ainda assim lentamente e a duras custas, também o pecador, restabelecido de sua iniquidade, caminha tanto quanto lhe seja possível na via dos mandamentos de Deus vagarosamente até que alcance a devoção. Aí então esse homem não só caminha, como corre e salta na via dos mandamentos de Deus, percorrendo também as vias dos conselhos e inspirações celestes. Enfim, a caridade e a devoção diferem entre si, tanto quanto a chama difere do fogo. A caridade é um fogo espiritual que, quando se inflama em labaredas, passa a ser chamado de devoção. A devoção nada acrescenta ao fogo da caridade, mas é a chama que torna a caridade pronta, ativa e diligente, não somente à observância dos mandamentos de Deus, mas ao exercício dos conselhos e inspirações celestes. Capítulo 2. Propriedade e excelência da devoção. Os israelitas, que almejavam alcançar a terra prometida, ouviram muitos comentários desencorajadores a respeito dessa destinação, que o ar do país era absolutamente insalubre, que seus habitantes eram homens bárbaros e monstruosos e comiam os estrangeiros qual insetos. De igual modo, minha cara Filoteia, o mundo difama tanto quanto pode a santa devoção, descrevendo as pessoas devotas de forma caricatural, como gente triste e sofrida,
afirmando que a devoção conduz a uma melancolia insuportável. Mas assim como Josué e Caleb contestavam os que queriam dissuadi-los, afirmando que não somente a terra prometida era boa e bela, como também sua conquista seria doce e agradável, de igual forma o Espírito Santo, pela boca de todos os santos, e Nosso Senhor, por sua própria boca, nos asseguram que a vida devota é doce, alegre e benigna. O mundo vê os devotos a jejuar, rezar e sofrer injúrias, prestando auxílio aos enfermos, dando esmola aos pobres, fazendo vigília, controlando sua ira e suas paixões, privando-se de prazeres sensuais e fazendo ainda outras coisas que em si, por sua própria substância e qualidade, são duras e rigorosas. Mas o mundo não consegue enxergar a devoção interior e cordial que torna todas essas ações agradáveis, doces e fáceis. Ora, observa as abelhas operando sobre a flor do tomilho, de um suco muito amargo. Ao sugar esse sumo, elas o convertem em mel. Oh, homem mundano! As almas devotas encontram sabores amargos em seus exercícios de mortificação, é bem verdade. Mas eles logo se convertem em doçura e suavidade. O fogo, as chamas, as pedras, as espadas pareciam flores e perfumes aos olhos dos mártires, graças à devoção. Se a devoção pode tornar doce o mais cruel dos tormentos e a própria morte, que mais ela não poderá fazer com as ações virtuosas? O açúcar adoça os frutos verdes e corrige o sabor daqueles já demasiado maduros. Ora, a devoção é um verdadeiro açúcar espiritual que retira o gosto amargo das mortificações. Suprime a dor dos pobres, as preocupações dos ricos, a desolação do oprimido, a insolência do abastado, a tristeza dos solitários e a dissolução moral daqueles em contato com o mundo. Ela é fogo que aquece no inverno, garoa refrescante no verão, sabe viver tanto na abundância quanto na pobreza, responde com prontidão tanto à honra quanto ao desprezo, recebe o prazer e a dor com um coração constante e nos preenche a alma com uma maravilhosa suavidade. Contempla a escada de Jacó, pois esta passagem das Escrituras representa um verdadeiro retrato da vida devota. Suas duas extremidades, uma delas baseada na terra, outra tocando os céus, representam de um lado a oração, que suplica o amor de Deus, e do outro os sacramentos, que o concedem. Os degraus dessa escada não são nada mais que os diversos níveis de caridade pelos quais passamos de virtude em virtude, ou descendo pela ação para auxiliar e suportar o próximo, ou subindo pela contemplação e união amorosa de Deus. Ora, vê aqueles que estão nessa escada. São homens de um coração angélico, ou anjos com um corpo humano. Não são jovens, mas parecem sê-lo. Tamanhos são o vigor e a agilidade espiritual deles. Têm asas para voar e se lançam rumo a Deus pela santa oração. Têm também pés para caminhar com os homens por uma santa e amistosa conversa. Seus rostos são belos e alegres, pois eles tudo recebem com doçura e suavidade. Suas pernas e braços e cabeças são descobertos, pois seus pensamentos, afeições e ações não têm nenhuma outra finalidade senão agradar a Deus. O resto de seus corpos vem coberto, mas com uma vestimenta leve. Servem-se deste mundo e das coisas mundanas com um coração sincero e simples, usufruindo daquilo que é necessário para a sua condição. Assim são as pessoas devotas. Crê em mim, cara Filoteia, a devoção é a doçura das doçuras, a rainha das virtudes. É a perfeição da caridade. Se a caridade é um leite, a devoção é dela a nata. Se a caridade é uma planta, a devoção é dela a flor. Se é pedra preciosa, a devoção é dela o brilho. Se bálsamo precioso, a devoção é seu odor, o perfume suave que reconforta o homem e regozija os anjos. Capítulo 3. A devoção é útil a toda espécie de devoção e profissão. Deus ordenou às plantas da criação que dessem frutos, cada qual segundo sua espécie. Também assim ele ordena aos cristãos, plantas vivas de sua igreja, que produzam frutos de devoção, cada qual segundo sua qualidade e vocação. A devoção deve ser vivida diferentemente pelo nobre, pelo artesão
o criado, o príncipe, a viúva, a rapariga, a mulher casada. E mais ainda, é preciso acomodar a prática da devoção às forças, aos negócios e deveres de cada indivíduo em particular. Pergunto a ti, Filoteia, seria por acaso apropriado que um bispo desejasse a solidão de um monge cartucho? E se os esposos nada quisessem acumular, tal como os capuchinhos? E se o artesão passasse o dia todo dentro da igreja como um religioso, e o religioso sempre envolvido em toda sorte de reuniões para o serviço do próximo, tal como faz o bispo? Com efeito, não seriam essas devoções ridículas, desregradas e insuportáveis? E, no entanto, vemos esse erro constantemente, e o mundo, incapaz de discernir, ou não querendo discernir, entre a devoção e a indiscrição daqueles que se creem devotos, murmura e maldiz a devoção, a qual nada tem de culpa por essas desordens. Não, Filoteia, a verdadeira devoção nada desgasta, mas tudo aperfeiçoa. E quando se mostra contrária à legítima vocação de um indivíduo, ela é sem dúvida falsa. Aristóteles nos diz que a abelha extrai seu mel das flores sem deteriorá-las, deixando-as intactas e frescas, tal como as havia encontrado. Mas a verdadeira devoção faz ainda melhor, pois ela não somente não prejudica absolutamente nenhum tipo de vocação ou de negócios, mas, ao contrário, os orna e embeleza. Diz-se que as pedras preciosas, quando mergulhadas no mel, tornam-se mais brilhantes, cada qual segundo a cor que lhe é própria, e de igual modo nós nos tornamos mais agradáveis em nossas vocações, mergulhando-nos na devoção. O cuidar da família torna-se coisa serena. O amor entre marido e mulher se torna mais sincero. O serviçal trabalha para o príncipe com maior fidelidade, e toda sorte de ocupação se torna mais suave e amável. É um erro, uma heresia mesmo, querer banir a vida devota da companhia dos soldados, da oficina dos artesãos, da corte dos príncipes, do lar das pessoas casadas. É verdade, Filoteia, que a devoção puramente contemplativa, monástica e religiosa não pode ser exercida no contexto dessas ocupações acima citadas. Mas, além dessas 3 espécies de devoção, existem diversas outras próprias ao aperfeiçoamento dos leigos. Abraão, Isaque e Jacó, Davi, Jó, Tobias, Sara, Rebeca e Judite o confirmam no Antigo Testamento, e em nossa era, São José, Lídia e São Crispim foram perfeitamente devotos em suas oficinas. Santa Ana, Santa Marta, Santa Mônica, Áquila e Priscila em seus lares. Cornélio, São Sebastião e São Maurício com suas armas. Constantino, Helena, São Luís, Amaro e Santo Eduardo em seus santos tronos. E já ocorreu, inclusive, que certas pessoas perdessem a perfeição ao se isolarem na solidão, a qual, contudo, é em si muito desejável, e fossem capazes de conservá-la em meio à multidão, aparentemente tão hostil ao progresso da alma. São Gregório nos diz que Ló, que foi tão casto na cidade, degradou-se na solidão. Onde quer que estejamos, podemos e devemos aspirar à vida perfeita. Capítulo 4. É necessário um diretor espiritual para começar a vida de devoção e para nela progredir. O jovem Tobias, tendo recebido ordem de partir rumo a Ragés, disse não conhecer absolutamente o caminho, ao que seu pai replicou-lhe que buscasse um homem que o conduzisse. Eu te digo mesmo, minha Filoteia, queres te aproximar da devoção? Busca um homem de bem que te guie e conduza. Eis um conselho dos mais importantes. Seja lá o que tu busques, diz-nos o devoto Ávila, o meio mais seguro pelo qual encontrarás a vontade de Deus é esse caminho de uma humilde obediência tantas vezes recomendada e praticada por todos os antigos devotos. Santa Teresa, ao ver que a senhora Catarina de Córdoba fazia grandes penitências, desejou imitá-la, malgrado a orientação contrária de seu confessor, e sentia-se tentada a desobedecer-lhe nesse ponto. E Deus lhe disse: minha filha, já segues um caminho bom e seguro. Vês a penitência que ela faz? Pois bem,
eu prefiro a tua obediência. Assim ela passou a amar a tal ponto essa virtude que, para além da obediência devida a seus superiores, dedicava uma obediência toda especial a um excelente homem, obrigando-se a seguir suas direções e encontrando nisso uma grande consolação. Assim como ela, diversas boas almas, com o objetivo de melhor servir a Deus, submeteram suas vontades àquelas de seus servidores. Santa Catarina de Sena louva infinitamente essa iniciativa em seus diálogos. A devota princesa Santa Isabel da Hungria se submete com extrema obediência ao doutor Conrado de Marburgo. E eis aqui um dos conselhos que o grande São Luís fez a seu filho antes de morrer. Confessa-te frequentemente, escolhe um confessor idôneo, homem valoroso, que te possa ensinar aquilo que te é necessário. O amigo fiel, diz a Sagrada Escritura, é uma forte proteção. Aquele que o encontrou um tesouro. O amigo fiel é um remédio de vida e de imortalidade. Aqueles que temem a Deus o encontram. Essas palavras divinas referem-se principalmente à imortalidade, como podes ver, para a qual é extremamente necessário contar com esse amigo fiel que guia nossas ações por seus conselhos e opiniões, protegendo-nos assim contra as emboscadas do maligno. O amigo nos será como um tesouro de sabedoria em nossas aflições, tristezas e quedas, nos servirá de remédio para alegrar e consolar nossos corações nas enfermidades espirituais, nos protegerá do mal e tornará nosso bem ainda melhor, e ele impedirá nossa morte em meio à doença, pois nos estenderá a sua mão. Mas quem encontrará esse amigo? O sábio responde: aqueles que temem o Senhor, ou seja, os humildes, que desejam ardentemente progredir espiritualmente. Se queres, Filoteia, progredir com um bom guia nessa santa viagem de devoção, reza a Deus com instância, para que Ele te ofereça uma amizade segundo o teu coração. E não duvida absolutamente, pois tal como Ele enviou um anjo do céu ao jovem Tobias, também assim Ele te dará uma amizade boa e fiel. Ele deverá ser como um anjo para ti. Quando o encontrares, não o considera meramente como um homem, e não confia propriamente nele ou em seu saber humano, mas em Deus que te auxiliará e falará por intermédio desse homem, inspirando em seu coração e em seus lábios as coisas necessárias à tua felicidade. É por isso que tu deves ouvi-lo, como a um anjo descido do céu que quer guiar-te até o alto. Conversa com ele de coração aberto, com toda sinceridade e fidelidade, responde-lhe claramente teu bem e teu mal, sem fingimento nem dissimulação. Por esse meio, teu bem será examinado e confirmado, e teu mal será corrigido e remediado. Tu te verás aliviada e fortalecida em tuas aflições, moderada em tuas consolações. Tem para com ele uma extrema confiança, acrescida de uma sacra reverência, de modo que a reverência em nada diminua a confiança e a confiança não impeça a reverência. Confia-te a ele com o respeito de uma filha para com seu pai. Respeita-o com a confiança de uma filha para com sua mãe. Enfim, essa amizade deve ser forte e suave, muito santa, muito sacra, muito divina e espiritual. Escolhe, pois, um amigo entre 1000, diz-nos Ávila. Já eu te digo que o escolha entre 10.000, pois existem menos homens capazes deste ofício do que se possa imaginar. É preciso ser cheio de caridade, ciência e prudência. Se lhe faltar um desses 3 elementos, é perigoso escolhê-lo por guia. É preciso ser cheio de caridade, ciência e prudência. Se lhe faltar um desses 3 elementos, é perigoso escolhê-lo por guia. Mas repito, pede a Deus, e tendo-o obtido, bendiz a Divina Majestade, segue firme e não escolhe nenhum outro, mas segue simplesmente, humildemente e com confiança. Tu farás uma ótima viagem.